Estamos ao vivo. Boa tarde, galera da construção civil. Tudo bem com vocês? Hoje aí, mais uma vez no almoço, fazendo seu horário de almoço se tornar muito mais produtivo, com conhecimento, com experiências, fazendo com que você consiga agregar alguma coisa e tornar esse horário muito mais proveitoso, né? E por que não fazer isso? Por que não transmitir, fazer uma live no horário de almoço? É com esse objetivo. Eu pago o seu almoço. Então, vamos lá. Como a gente tinha combinado hoje, como tinha divulgado aí nas redes sociais, a intenção hoje é a gente falar novamente sobre o assunto BIM, a metodologia BIM. O que acontece? A partir de janeiro de 2021, por meio de lei, né, sobre orientações do governo federal, foi colocado que a metodologia BIM passaria a ser obrigatória para alguns tipos de modalidades, né? No caso, isso faz com que os profissionais estejam buscando cada vez mais se adequarem à metodologia BIM, a elaborar os seus projetos com a linguagem BIM. E aí, para pequenos empreendedores como nós, que temos escritórios pequenos, muitas vezes trabalhamos sozinhos, isso também se faz valer. E aí a gente precisa entender na prática como funciona a metodologia BIM na nossa realidade. Eu sou uma dessas, eu trabalho por conta própria, sou engenheira autônoma e tive que adaptar os meus serviços à metodologia BIM. A princípio, a gente pode adotar o Revit. O Revit já é um software da Autodesk que começa a conversar na metodologia BIM, tá? E aí, no BIM, a gente tem não só como fazer projetos 3D, mas também fazer toda uma parametrização das informações que existem ali. E com isso passar para outras dimensões, como BIM 4D e 5D, fazendo cronograma e orçamento de obras. E é por isso que hoje a gente chamou para essa live uma pessoa que é especialista quando o assunto é BIM, especialista mesmo, que faz cursos e tudo mais, né? E aí, então, deixa eu chamar aqui e fazer esse convite. Então, a engenheira Natália Fernandes, ela é especialista BIM, está terminando a especialização em BIM, e a intenção é que hoje ela venha conversar com a gente exatamente sobre esse assunto. Boa tarde, Natália. Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem também, que chique, especialista BIM, nossa, a gente fica até nervoso. Gente, então, ela tá, como ela vai se apresentar aí, a Natália, ela está finalizando a especialização dela em BIM, não é mesmo? Exatamente. Ela tem muita propriedade para falar sobre o assunto, e não só por isso, né? A Natália, ela tem uma experiência na prática com a linguagem BIM, e é por isso que a gente chamou a Natália. Então, vamos lá. A Natália, eu chamo de Natália, mas de coração eu chamo de Nath, ela é uma pessoa muito especial para mim, ela sabe. E aí, assim, vamos começar. Define você, quem é você, o que você faz e a sua experiência com o BIM. Bom, eu sou engenheira civil, formada em 2015 na Facens, junto com a Marília, uma turma muito boa, acho que é a melhor turma da Facens. E aí, desde a faculdade, eu comecei a especialização em BIM, né, para ser BIM Manager, que dá uma visão geral, ela não fica focada só no 3D, no 4D, ela dá uma visão geral da metodologia BIM. Estou aí na reta final de finalizar essa especialização e é muito gratificante porque eu trabalho numa construtora aqui de Sorocaba e eu fui escolhida para ser a líder da implantação do BIM na construtora. Então é legal e importante porque a gente consegue trazer um pouco do que a gente vê lá na especialização para a prática. Muito bom, muito bom. E você, na sua trajetória, eu me lembro bem até isso na fase da faculdade. Você já começou a mexer com Revit.
né? Você fez já essa transição do que era CAD. Eu lembro bem, nos primeiros anos a gente mexia com CAD, a gente via você mexendo no CAD, mas a partir de um momento a gente só via Revit. Como foi para você essa transição do CAD para a metodologia BIM, usando o Revit? Então, hoje, no dia a dia do serviço, eu ainda tenho essa questão do híbrido, né? Porque não só os autônomos, também as empresas, estamos todos vivendo essa transição. Então, como toda transição, leva-se um tempo. E às vezes você precisa entregar, a gente entende que é quase trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, essa transição é como uma transição de qualquer coisa na nossa vida. A gente leva um tempo para se adaptar ao software, leva um tempo para entender que o BIM não é só você modelar no 3D, porque não é uma maquete eletrônica, né? Ali a gente está falando de você colocar informação, colocar elementos parametrizados. Então, só fazer o 3D não é fazer o BIM. Então, essa transição, né, do CAD para o Revit, ela leva um tempo, você começa e quanto mais você se aprofunda no estudo, você começa a entender, por que eu tenho que desenhar uma parede em camadas? Por que é importante eu saber os critérios de orçamento, de planejamento? Porque aí é onde você para o embolso, é no gesso, é um pouquinho para cima. Então, você começa a aprender um pouco sobre isso. Então, essa transição, ela leva um tempo, e é normal, acho que é legal falar isso, porque às vezes a gente fica ansioso de falar, não, agora a partir de amanhã eu faço tudo em BIM. É normal você ter esses híbridos. É normal você ir aos poucos e ter... essa aqui eu vou conseguir modelar, isso daqui não vai dar, vou ter que fazer em 2D. Então, essa transição é normal, assim, você fazer um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A tentação de fazer o 2D, ela sempre tá aqui, né, como um anjinho mau. Tipo, é mais rápido no 2D. Mas é porque você está aprendendo um software novo. Então, por isso que leva-se um pouco mais de tempo. A gente ainda fica com um pezinho lá e um pezinho cá, né? Não tem como falar realmente que você está 100% ali dentro da metodologia. Bom, o que você sentiu de dificuldade, assim, para fazer essa transição? O que você sentiu que melhorou muito a produtividade? Acho que a maior dificuldade é controlar, talvez, essa ansiedade do tempo. Porque no BIM, a gente vê que a curva do desenvolvimento da parte de projetos, enfim, da maturidade do projeto, ela é inversa ao processo que a gente tinha no 2D. Então, no 2D, como a gente basicamente trabalhava com desenho, tem toda a expertise dos projetistas, enfim, mas como você trabalhava basicamente fazendo desenhos em 2D e sobrepondo planta, você tem é rápido de desenhar, é rápido de sobrepor. Então, a parte de documentação, ela saía muito rápido. E aí a gente acabava tendo que ter a maturidade no projeto lá na obra. Porque é quando você, de fato, começa a ver que, putz, a hidráulica bateu aqui, o forro vai ter que ser mais baixo. É quando você começa a enxergar o 3D, porque era quando você faz a construção. Então, talvez a maior dificuldade do BIM é você entender que o processo inverte, que agora você vai ter que levar mais tempo maturando o projeto, trazendo mais disciplinas, trazendo mais pessoas para colaborar com o projeto, para que daí no processo de obra seja mais fluido, seja praticamente zero a questão de revisão. Então, acho que essa é a maior dificuldade, é entender que os prazos, eles vão mudar, mas é porque eles mudam de ordem. Não significa que você, agora a obra vai demorar muito mais. Não, é para a obra ser até muito mais rápida. Para auxiliar no processo de obra. E a maior vantagem é exatamente essa. Você, tendo uma maturidade maior de projeto, na obra você reduz desperdício de material, que desperdício de material é desperdício de custo, você reduz tempo, então também a gente está falando tudo de redução de custos, às vezes de forma indireta, né? Porque você reduz tempo de obra, reduz tempo de dúvida, tem que ligar para o projetista, ele não consegue abrir a planta, aí tem que sobrepor. Tudo isso é simplificado, porque você já tem um modelo 3D. Então, na obra, você já consegue abrir, já ver as disciplinas todas, né, ali no modelo 3D,
E às vezes você já sana a dúvida e já fala, putz, era um negócio de interpretação, de desenho. Então, facilita muito isso. Certo. Se vocês estão ouvindo bem, a imagem tá boa, manda um joinha, manda um coraçãozinho aí pra gente entender que tá tudo ok e continuar. Eu acho que nesse ponto que você comentou, é interessante falar de uma coisa. O tempo para dedicação do projeto é muito maior do que o tempo que vai em outras fases, por exemplo, né? E isso é feito justamente para que consiga aumentar a eficiência dos processos. E no projeto feito em Revit, que começa a conversar aí com a metodologia BIM, a gente usa lá os elementos. Por exemplo, você vai fazer uma parede, você usa os elementos. Só que quando você fala assim, para modelagem, eu tenho que entender o que vai ser feito depois, lá na frente, por exemplo, se eu vou usar a dimensão tempo ou a dimensão custo, eu não posso simplesmente pegar a ferramenta parede e desenhar uma parede, não é isso mesmo? Eu tenho que desenhar as camadas separadamente, né? Reboco. Você desenha a parede, mas você desenha lá o reboco, você desenha lá a pintura, para poder extrair isso lá no futuro e a gente também conseguir adentrar no cronograma e no orçamento, que seriam BIM 4D e 5D. É isso que você faz na prática? Na prática, eu trabalho diretamente na parte de projetos. Então, eu faço a coordenação dos projetos e aí entra essa conversa para ligar esses pontos da equipe de orçamento e planejamento com o projeto. Então, igual você explicou, é muito importante, importante a gente entender que, assim, o BIM é uma metodologia de trabalho. E como toda metodologia de trabalho, você tem que saber o que você quer extrair dela, para que você quer usar. Então, se o seu foco é orçamento, é importante que o seu modelo, ele tenha nele todos os critérios de orçamentação. Então, o vão de janela, quanto que eu considero, aquela questão do reboco que eu te falei, para quanto a mais acima do forro de gesso você considera que vai o emboço ou o revestimento cerâmico, as duas áreas, os projetistas e o pessoal de orçamento tem que estar integrado, eles têm que estar trabalhando junto. E para isso tem que combinar, porque quando ele for desenhar a parede, ele não vai simplesmente pegar e desenhar a parede ou só colocar lá que tem 3 camadas. Não, ele vai colocar aqui, a camada de alvenaria vai até o fundo da laje, a camada do reboco vai passar 10 centímetros do nível do forro. Tudo isso tem que estar bem modelado, porque agora a gente deixou de fazer um desenho para construir antes da construção. Então, todas essas regrinhas têm que estar valendo. A mesma coisa para o planejamento. Se eu não desenho separado, por exemplo, assim, o planejamento da minha obra eu faço por andares. Se eu não secciono o modelo por andar, eu faço essa secção de uma forma diferente, quando você for fazer o planejamento, não vai casar, não vai bater. Então, o trabalhar no BIM é trabalhar integrado, é todo mundo trabalhar junto. Então, quando for fazer a modelagem, né, eu que estou mais na parte de modelagem, a gente tem muita interação com o pessoal de planejamento e orçamento para entender como que eles pensam e como que eles precisam receber esse modelo para que eles consigam daí trabalhar o planejamento, extrair o quantitativo. São os critérios de modelagem, né? Muda muito com relação ao que você precisa. Quando a gente começa a modelar, é importante você entender para que vai ser utilizada aquela modelagem. Não é simplesmente usar os elementos e fazer algo em 3D, com renderização e tudo mais. Vai muito além disso, né? É muito mais profundo. O que você vê, assim, na prática, em relação às vantagens de utilização do modelo? Você já conseguiu, por exemplo, acompanhar, assim, vantagens na fase de projeto mesmo, né? Na fase de planejamento? O que você já conseguiu verificar na prática? De vantagem que a gente viu na parte de compatibilização, você assusta um pouco, porque no começo você vê um monte de erros, mas aí você vê o quanto de coisa que conseguiu ser resolvida antes de chegar na obra. Coisa que às vezes é simples e que a gente consegue mitigar também com resoluções simples, mas que só com o 2D você não enxerga.
Eu tenho uma dificuldade tremenda e eu acho que instalações é muito difícil da gente enxergar, né, no 2D. Você enxergar, né, tipo, que a isométrica da hidráulica vai estar passando com a elétrica. Então, isso facilita muito. A gente já, eu no meu dia a dia já pude participar de reuniões de compatibilização no BIM, vendo em cima do modelo, a gente não tinha nada de 2D, e é muito bom porque todo mundo consegue falar no mesmo nível, porque às vezes a minha visão espacial é diferente da sua. Então, quando a gente está no 2D, a gente depende muito que o outro entenda o que eu estou enxergando na minha cabeça. Agora, quando a gente fala no BIM, não tem dúvida, a gente não fica nessa dúvida, porque todo mundo está enxergando o modelo. Então, acho que a maior vantagem é isso, é a gente conseguir enxergar todo mundo no mesmo nível e antecipar os erros, para que isso não aconteça na obra. Porque na obra não é o melhor momento de você resolver as coisas, porque você vai estar limitado por prazo, muitas vezes limitado por material, porque às vezes você já comprou material, então não tem o que você limita as soluções. Se você antecipa isso para projeto, você tem uma gama maior de solução e que você vai ter a certeza de estar tomando a solução de melhor prazo, com menor custo e a melhor solução para o projeto. Sim. Puxando um gancho já no que você falou, eu lembro muito bem nessa questão da altura do forro e do reboco, né? Você tem um reboco até, sei lá, 3, 5 centímetros depois do forro, para o forro vir abaixo. Só abaixo da cota de finalização do reboco, né? Só que isso aí é uma informação que o pessoal do planejamento tem. Quando a gente está falando de um projeto 2D, isso não está desenhado. E assim, é muito difícil achar um projeto que está detalhado. Você tem um detalhamento de como está o forro e onde está terminando o reboco, né? No caso de um projeto executivo com bom detalhamento, beleza. Mas isso não é prática, é difícil você achar um projeto assim. E aí você tem esse mesmo projeto 2D e essa informação está ali escondidinha na cabeça de quem? Do planejador, do orçamentista e de quem, talvez, de quem está elaborando o projeto, né? No caso aí usando a metodologia BIM, a gente consegue, então, trazer essa conversa de todos os responsáveis e fazer com que aí, no meu orçamento, isso não é só um critério de levantamento, isso está no projeto, que é bem diferente dessa consideração, né? Sim, na metodologia BIM, a gente tem o desenvolvimento do BEP, que é um manual, né, bem assim, ele é um manual das regras do jogo. Então, esse documento é justamente essa conversa inicial entre todos os envolvidos. Então, é nesse documento que a gente coloca para que o modelo vai ser usado, se é só para o 3D, se é para o 4D, se é para o 5D, porque tudo isso muda. Então, se vai ser para um 4D, aí eu tenho que colocar. Então, quais são as regras do planejamento que o pessoal lá usa? Quais são as fases? Em quanto tempo? A gente consegue colocar até, no caso de orçamento, quais são os códigos da EAP? Para quando eu usar um plugin, né, de extração de orçamento, já vem batendo. Vem um código lá de reboco, no mesmo código da EAP do pessoal de orçamento que usa. Então, é muito importante que antes de você começar um projeto, que sente toda a equipe, e quando é toda a equipe, é desde os projetistas, planejamento, orçamento, equipe de obra, é muito importante a equipe de obra participar, porque a gente vai justamente combinar como que a gente vai construir essa construção antes de chegar lá no canteiro. Então, é nesse documento que a gente coloca, olha, o reboco tem que passar 5 centímetros do gesso. Aí o arquiteto ou o projetista, quem for fazer o projeto, já sabe disso. Então, ele já vai modelar já com as regras daquela equipe de orçamento, daquela equipe de planejamento. Então, esse documento é muito importante, é uma reunião muito importante das equipes para justamente combinar e passar esse conhecimento que fica, né, só com a equipe de campo ou só com a equipe de planejamento, passar para os projetistas, para eles poderem colocar isso no modelo. Muito interessante. E a equipe de obra depois, geralmente, usa desses projetos para execução, no momento da execução?
Sim, aí isso vai também depender da estrutura de obra, mas a ideia é, tanto a gente tem como extrair do Revit ou de qualquer software, né, BIM, você consegue extrair a documentação 2D, porque a gente sabe que em canteiro de obra, a gente ainda não conseguiu se livrar do papel 100%. Então, você vai ter as pranchas no 2D, né, impressas, mas a ideia é também disponibilizar o modelo, porque daí, numa dúvida, num questionamento de obra, você consegue consultar. Porque às vezes, eu, projetista, passei um corte numa determinada localização que eu acho que está ok, mas a obra precisava que o corte estivesse olhando para o outro lado. Então, a obra tendo posse desse modelo, podendo consultar esse modelo, ele consegue passar um corte ou fazer uma visualização aonde ele precisar. E não precisar ficar ligando, fulano, preciso de um corte em tal lugar. É muito mais ágil. Cria-se uma independência, né? Sim. É esse ponto que eu falo. Já falei em diversas lives aí, já falei mais de uma vez, já falei em vídeo também. Essa ferramenta do corte do Revit, foi assim, o dia que eu me apaixonei pelo Revit, quando eu vi a ferramenta do corte. Porque é um negócio, você usa lá a tesourinha, passa e assim, sai o 2D, você consegue ver o que está ali por dentro e realmente tira a dúvida de muita coisa que às vezes você não recebe numa prancha. Então aí você vê ali e mata tudo. Foi o dia que eu me apaixonei pelo Revit e falei, não, eu vou aprender esse negócio, eu vou aprender. É porque cada um enxerga o projeto de um jeito, né? Então, o projetista, ele enxerga, ele acha o que é importante ver é tal coisa. Às vezes é um detalhe arquitetônico. E, às vezes, para a obra não é aquilo que precisa. Às vezes, ele precisa do detalhe da laje, do engaste da laje. Então, tendo de posse o modelo, cada um vai olhar aquilo que precisa. E você gera essa autonomia e zera as dúvidas, né? Porque também é difícil, às vezes... A pessoa passa um corte, é difícil às vezes ler, né? Como que é esse encaixe. Então, no 3D fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Você consegue compartilhar com a gente um pouquinho de como funciona a implantação BIM? Sim. Igual eu falei, a gente está em processo também, lá onde eu trabalho, na construtora, a gente está implantando. E o que deu para perceber já nesses primeiros meses aí que a gente está na implantação é que é um processo conjunto de todas as áreas. E que não é, que o primordial não é você mexer no software, não é você já implantar o software. O primordial é exatamente esses alinhamentos de processo. Então, primeiro, para que eu quero BIM? Eu quero para orçamento? Eu quero só para compatibilização? Eu quero planejamento? Eu quero para manutenção de obra, que no Brasil ainda é bem pouco uso, mas você consegue, porque o BIM é informação. Então, o que você vai fazer da informação é infinito, né? Mas é muito importante isso. Então, para a implantação do BIM, acho que a primeira coisa que é muito importante é para que eu quero BIM? Quando você tem esse para que você quer o BIM, você consegue traçar o planejamento e quais são essas áreas de integração. Então, pegar esses parâmetros de orçamento, de planejamento. Se você quer o BIM só para orçamento, então, pensando de uma forma estratégica, não vale muito a pena você ficar querendo detalhar ou colocar lá no modelo os prazos. Se você não vai produzir uma peça, não vale a pena você pedir para o projetista detalhar o parafuso da maçaneta que você não vai usar essa informação. Informação é bom, mas informação demais acaba virando até... complica o modelo. Então, você perde... o que eu vejo no BIM, que às vezes as pessoas até se frustram um pouco com ele, é que como ele é muito vasto, você pode fazer o que você quiser, as pessoas acabam falando, não, eu quero tudo, vou fazer tudo, e quer fazer tudo, e não consegue extrair nada, porque você está fazendo tudo que você não precisa. E aí gera uma frustração. Então, na implantação do BIM que eu estou participando, a gente está fazendo todo o mapeamento do processo com todas as equipes. Então, a gente chama equipe de obra, equipe de planejamento, equipe de orçamento. A gente tem lá o nosso fluxo 2D normal, e agora a gente está exatamente fazendo essa conversa.
Ah, então o planejamento precisa dessa informação, então eu vou colocar isso no meu modelo da forma que ele precisa ler. Então, a implantação do BIM, ela acontece exatamente quando você integra essas áreas. E aí, depois, a parte da ferramenta, né, do software, é uma escolha quase que daí pessoal, de qual software você também está dentro do seu orçamento, qual software a equipe se adaptou ali a mexer, porque cada um tem um layout, cada um tem um padrão. Então, aí a escolha do software é o último passo. E, na verdade, as pessoas acabam fazendo o contrário. Elas escolhem o software para daí depois escolher o que vai fazer com o BIM. E aí já inverteu todo o processo. No caso, E aí assim, inverteu. você como especialista, assim, pensando em nós, pequenos empreendedores, trabalham por conta própria e também querem se encaixar na metodologia BIM, começar a prestar esse serviço, fazer parcerias, enfim. Para a gente dizer que a gente trabalha em metodologia BIM, basta a gente falar que adotou um software, então, adotou um software Revit, adotou o ArchiCAD, adotou, sei lá, TQS. É meio perigoso até essa pergunta, porque as pessoas acham que é só isso. É um primeiro passo, né, até para não desmotivar. É um primeiro passo, sim, você implantar um software desse, mas é importante você ter na mente que o mais importante do BIM é a troca de informação. Então, se você, no seu modelo, mesmo que você ainda não consiga usar um plugin de orçamento, mas você já consegue extrair as tabelas de quantitativo com os parâmetros que você quer, então você já está fazendo BIM. Se você já conseguiu, eu só fiz o Revit, mas eu já falei para o meu projetista para ele desenhar a parede em camadas, e eu já falei quais são essas camadas. Isso é fazer BIM, porque você já trouxe a expertise de obra, você já trouxe a expertise de orçamento, então você trouxe informação para aquele desenho. Ele não é só uma maquete 3D. Então é importante a gente ver isso. Usar um software desses é sim o começo do BIM, mas desde que você coloque nele informação. Se você só está usando ele por 3D, então não estaria aí dentro do BIM, porque o BIM é essa troca de informação. Então eu teria que, assim, alinhar as informações com quem vai receber o meu projeto, certo? Exatamente, é fundamental isso. Estou colocando assim, exemplo, eu sou a projetista do arquitetônico. Então, se eu sei que me contrataram para fazer esse projeto na metodologia BIM, eu tenho que conversar com quem me pediu esse projeto para ver para que será usado aquele projeto. Será usado com fins de orçamento? Então, quem irá fazer o orçamento? Aí eu converso com o orçamentista e pergunto a ele, que tipo de informação você precisa? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. E aí também dá para... E aí, igual eu te falei, dá para fazer um modelo híbrido. Porque às vezes você fala assim, eu queria muito orçamento, mas eu não tenho uma equipe orçamentista, ainda não tenho o domínio de um software 5D, mas eu queria já usar da vantagem de ter um modelo. Então, dá para combinar do tipo, rodapé, vocês precisam que eu modele para você ter ali a quantidade de metros? Ah, legal, então você extrai essa informação. Mesmo que você não consiga usar um software 5D, você consegue extrair os quantitativos de uma forma rápida. Então, isso já é fazer BIM, isso já é entrar na metodologia. Então, é importante ter essa conversa justamente para isso, para alinhar e, de repente, se você tem alguma vontade de uso desse modelo, mas que ainda precisa de um software, como que, então, a gente consegue chegar num consenso? Como que eu consigo, com um modelo um pouco mais simplificado, ajudar ou subsidiar uma informação? Porque, às vezes, você fala assim, não vou conseguir fazer o planejamento lá no programa de planejamento. Mas se você me colocar dentro do modelo lá, criar um parâmetro de dias, você extrai uma tabela de, sei lá, quantos dias demorou cada parede. Então, pronto, você tem uma informação. Mesmo que depois você pegue aquela informação e jogue no Excel, mas você fez a informação fluir, né? A ferramenta em si não é tão importante. O importante é essa informação chegar do projetista para a obra. O centro de tudo, então, é a informação.
Poderíamos Exatamente. concluir dessa forma. Falar em BIM é falar em informação. Pelo próprio nome, né? Building Information Modeling. Né? Exatamente. Lá no meu curso, os professores desde o início falam que a letra mais importante do BIM é o I, que é a informação. Então, às vezes, você nem usa... o pessoal até fala que, às vezes, até com o CAD, né, você consegue fazer BIM, porque se você tem um fluxo com troca de informação, então você consegue ali no modelo híbrido, né? Porque hoje a gente tem muito isso. A gente tem algumas dificuldades de modelagem, por exemplo, instalação de ar-condicionado, fundação, são disciplinas que ainda não tem uma riqueza de bibliotecas, ainda não tem softwares tão afinados para essa modelagem. Então, a gente acaba tendo que ir para o 2D. Só que você consegue fazer essa conversa com o modelo 3D da arquitetura, você consegue fazer essa conversa de informação. Então, por isso que é importante, o mais importante é a informação. Se você está fazendo essa informação fluir e ligar todo mundo, então você está fazendo BIM. Muito bom. Muito bom. Essa é uma informação que, assim, é difícil a gente encontrar por aí, e só quem vive o BIM na prática é que consegue passar para a gente. E por isso que a gente convidou você. Se você puder deixar uma última mensagem aí para quem está começando, né, para dar uma orientação, para dar uma motivação, o que você falaria como especialista? Estudem. Estudem. A gente vive na era da informação, então tem coisa nova todo dia. E a parte boa da gente, né, ter essa enxurrada de tecnologia é que a gente também consegue alguns cursos, muitos cursos bons de graça. Então, às vezes, para quem está começando e tal, fica meio assim, tipo, eu vou gastar muito com curso, depois tem software, tem a máquina, né? O computador, ele tem que ser... Então, assim, não desistam, invistam na máquina, que é um negócio que a gente não consegue fazer híbrido, mas busquem nos fóruns, nas associações, tem muita associação de BIM, tem muito fórum de BIM que a gente consegue aprender ali de graça. Então, uma forma de você continuar. Então, se eu posso deixar uma mensagem não desistam e, assim, sejam ratos de informação, porque o BIM é novo para todo mundo, tá todo mundo meio que se adaptando a ele, e todo mundo, o mais legal é que, assim, que eu sinto, todo mundo tá afim de trocar informação. Ainda não é um negócio muito monetizado, ainda não ficou muito restrito a só os grupos que têm dinheiro para investir, não. Tem muitos fóruns, o pessoal defende bastante o Open BIM, então tem muita troca de informação, e isso é legal. Então, é só isso, é estudar e não cair na tentação de voltar para o 2D. O que dá muita tentação, né? Muito mais fácil, já está tudo funcionando ali no 2D. Para que eu vou perder tempo com isso aqui? Mas a vantagem é maior. É muito essa transição, né? Igual quando a gente, sei lá, tá aprendendo, sei lá, vou aprender a fazer um arroz, vou aprender a andar, qualquer aprendizado. A gente fica na tentação de voltar para aquilo que a gente domina, porque a gente gosta de ficar na zona de conforto, né? Então, manter a calma, que tudo dá certo quando você aprende e se fala, nossa, por que eu não fiz antes? Comigo foi assim, né? Eu ficava naquele lá, não, vamos continuar por aqui, é mais rápido, é mais fácil. Mas quando você aprende, você vê, meu Deus, quanto tempo eu perdi, podia ter feito isso antes, né? Pois tipo isso, é a ansiedade que a gente não sabe controlar direito, mas tenham calma, que as coisas vão acontecendo no tempo natural. Legal. Nath, muito obrigada por dedicar um tempinho aí do seu horário de almoço, tão corrido, dia tão corrido. Você tirou aí uma horinha para falar com a gente. Muito obrigada. E é isso. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz. Espero ter ajudado aí ou ter contribuído de alguma forma. E igual eu falei, vamos conversar sobre BIM, vamos espalhar conhecimento igual você tem feito. Nossa, é um trabalho muito importante isso, de troca de conhecimento.
porque isso é vantajoso para todo mundo, né? Não é vantagem só de um, de outro. Todo o setor da construção civil cresce. Com certeza, é um crescimento mútuo, né? Todo mundo sai ganhando com essa. E tem muita Com gente que ainda nem certeza. sabe o que é BIM, né? E aí vem a importância da gente começar a falar, assim, desde o extremo básico, assim, porque tornou obrigatório, lógico, para obras públicas, não necessariamente para a gente, mas a gente já vê qual é a vantagem que isso traz para grandes, médios e pequenos negócios. Então, por que não Sim. a gente falar disso aqui, né? Por que não a gente tornar isso democrático para todo mundo? Exatamente. E quanto antes a gente puder se preparar, é melhor, porque quando, né, o governo, enfim, virar e falar agora é obrigatório para todo mundo, você não é pego de calça curta, você já teve um tempo para se estruturar, se planejar. Tudo que é feito, né, de forma planejada é muito mais perene, muito mais duradouro e com menos traumas, né? É verdade, é verdade. Muito bom, Nath. Muito obrigada, viu? Tenha uma ótima tarde, um restinho de tarde de muito trabalho aí. Para todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigada também. Essa live fica disponível no IGTV do Instagram e mais tarde sobe também para o nosso canal no YouTube, para você ver e rever aí quantas vezes precisar. E se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat ou mandar pela caixinha de perguntas que a gente sempre abre depois das lives. Um beijo e até mais. Muito Muito obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.